Agora o aeroporto parece muito bom. É estratégico e hostil. Aviação. Isso é realmente... É uma retribuição histórica e o ataque mais massivo, o maior em escala, de toda a história desta guerra contra o território da Rússia. Hoje, a Ucrânia eliminou massivamente a aviação estratégica russa nas profundezas da retaguarda inimiga. Como resultado, 4 aeródromos foram atacados e dezenas de aviões estratégicos foram destruídos. Além disso, é significativo que o aeródromo atacado mais distante da fronteira com a Ucrânia esteja localizado na Sibéria, a mais de 4.000 quilómetros do nosso país. E isso mostra que toda a inteligência russa, toda a máquina militar russa hoje recebeu um golpe bastante sério. E mostrou que ela não é capaz de lidar com os desafios que agora a Ucrânia apresenta para ela. E, como declarou hoje o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Malyuk, vocês ainda simplesmente não entendem com quem realmente estão lidando. Depois disso, ele citou as palavras de Lina Kostenko. E neste episódio vamos discutir com vocês não apenas como foi realizada essa operação, vamos falar sobre uma operação especial única em escala e execução, chamada Teia de Aranha. O que foi essa operação, quais aeródromos russos foram atacados, quantos aviões estratégicos foram destruídos, quem organizou essa operação em grande escala, como a Ucrânia conseguiu alcançar resultados tão impressionantes. Como isso vai impactar a economia da Rússia, porque isso já está afetando a economia. Como isso vai impactar a capacidade dos russos de atacar a Ucrânia com mísseis de cruzeiro. E antes de passarmos para uma discussão mais aprofundada sobre essa operação especial, quero destacar que hoje a Ucrânia não se limitou apenas aos aeródromos, porque hoje também houve explosões em outra cidade russa. Ela se chama Severomorsk e é significativo que justamente nessa cidade esteja localizada uma base de submarinos nucleares. O ataque de hoje, na verdade, transforma a Rússia em um Estado sem armas nucleares, porque tudo foi direcionado exatamente para aqueles meios que são capazes de transportar armas nucleares. E neste episódio vamos discutir tanto o aspecto militar quanto o político e o económico. Portanto, acomodem-se, como se diz, sentem-se confortavelmente. Vamos passar ao principal. Meu nome é Alexei Petri. Hoje, 1º de junho, é um dia histórico, sem exagero. E depois vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e, por favor, escreva qualquer comentário seu, para que os algoritmos promovam este episódio e o máximo possível de pessoas possam assisti-lo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petri News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. A guerra começou para nós em Leningorsk. Ali está difícil de ver, provavelmente por causa de... Essa floresta... Está saindo fumaça. O caminhão está parado no cruzamento para Volenigorsk. O motorista chegou correndo, desesperado, e ainda tem uma parede à frente. Do caminhão, drones decolam e voam... Agora vamos organizar tudo e colocar as coisas em seus devidos lugares. Em 1º de junho, o Serviço de Segurança da Ucrânia conduziu operações simultâneas em 4 aeródromos militares russos. Eles estão localizados bem no fundo da retaguarda, a várias centenas e, em alguns casos, até milhares de quilômetros da fronteira da Ucrânia. Em particular, os seguintes aeródromos foram atingidos. O aeródromo Belaya, que fica na região de Irkutsk, Olenia, na região de Murmansk, Diaghilevo, na região de Ryazan, e Ivanovo, respectivamente, na região de Ivanovo. Aqui é indicativo que a Rússia, vou destacar imediatamente, confirmou hoje os ataques de drones aos aeródromos, mas inventou a repulsão de pelo menos 3 ataques. Então, hoje, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que os aeródromos foram atingidos por drones First Person View. No entanto, os russos afirmaram que conseguiram repelir com sucesso todos os ataques em 3 deles. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, aeródromos nas regiões de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur foram atacados hoje por drones First Person View. Em aeródromos militares nessas regiões mencionadas, todos os ataques terroristas foram repelidos, em particular nas regiões de Ivanovo, Ryazan e Amur.
Ao mesmo tempo, os russos observaram que nas regiões de Murmansk e Irkutsk, como resultado do lançamento de drones First Person View a partir de um território localizado nas proximidades imediatas dos aeródromos, ocorreu apenas o incêndio de várias unidades de equipamento de aviação. Segundo o Ministério da Defesa da Federação Russa, o incêndio foi extinto, não há vítimas entre os militares e o pessoal civil e alguns dos participantes dos atentados foram detidos. Mas destaco a declaração do Ministério da Defesa russo de que, supostamente, vários aviões pegaram fogo. Veja, por favor, no vídeo, como esses aviões simplesmente pegaram fogo e como conseguiram extinguir esse incêndio. Legendas. Criou continuação. Esta operação especial única recebeu o nome de Teia. No momento, sabe-se da destruição de pelo menos 41 aeronaves dos tipos Tu-90, I-5, Tu-20 e 2M3, bem como a A-50. Agora, é claro, é difícil avaliar o dano final, porque parece que esta operação especial ainda não terminou. Alguns ataques continuam e novos estão sendo preparados. E as informações oficiais do Serviço de Segurança da Ucrânia já foram divulgadas hoje à noite e eles declararam que o ataque de drones de hoje atingiu 34% de todos os aviões estratégicos que a Rússia possui. O prejuízo estimado pode chegar a 7 bilhões de dólares. Mas aqui é importante destacar não apenas a soma de 7 bilhões de dólares, mas o fato de que os Tu-90, I-5 e Tu-20 e 2 já foram retirados de produção há muito tempo, portanto não há como repor essas perdas. Sem exagero, este é um dano muito sério para o componente estratégico, causado tanto por graves erros das agências especiais russas, quanto pela negligência em relação à tecnologia de aviação. Felizmente, mesmo após todos os ataques, ela permanecia parada em campo aberto, desprotegida. E além disso, lembro que literalmente alguns dias atrás apareceram relatos de que, por algum motivo, os russos decidiram transferir em massa seus aviões de aviação estratégica justamente para o aeródromo Oleni. E agora há relatos de que muitos deles já estavam equipados com mísseis K alguma coisa, aparentemente para em breve lançar esses mísseis contra a Ucrânia. Mas os serviços secretos russos claramente cometeram um erro de cálculo. Eles não esperavam que esse aeródromo fosse atacado e enviaram para lá a aviação estratégica. Para a nossa sorte, realmente havia muitos deles lá. Vamos em frente. O que se sabe sobre o primeiro ataque ao aeródromo Belue, na Sibéria? Surgiram na internet imagens de fumaça no aeródromo Beloy, na região de Irkutsk. E aqui é importante notar que ele está localizado a mais de 4.000 km da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, é uma Sibéria profunda, muito profunda. E os russos já admitem que este é provavelmente o primeiro caso, desde a Segunda Guerra Mundial, em que algo chega até lá. E foi informado que nesse aeródromo vários aviões da aviação estratégica pegaram fogo. E também nesse vídeo que apareceu depois na internet, pode-se ouvir a voz do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vassily Maliuk, que comenta justamente esse incêndio. É isso. Assim é que o aeródromo Belaya da Aviação Estratégica Armada ficou bonito. Mais tarde, o governador da região de Irkutsk, Ivan Kobzev, confirmou apenas o ataque de drones contra uma unidade militar no povoado de Sredny e a queda sobre um prédio em Novomaltinsk, no distrito de Ussolye. Ele também pediu aos russos que não disseminassem desinformação. Ele disse: "Não entrem em pânico, alguns drones caíram em algum lugar. Nos aeródromos está tudo calmo, nada está pegando fogo." No entanto, no momento em que esse Kobzev dizia essas bobagens, já haviam aparecido vídeos do ataque à base Belaya em páginas russas.
Portanto, era quase impossível ocultar esse fato, mas os funcionários russos insistiam que tudo estava sob controle. Neste aeródromo na Sibéria estão baseados bombardeiros Tu-20 e 2M3 que são usados em ataques com mísseis contra a Ucrânia. E como se descobriu, o incidente no aeródromo Belou foi o primeiro desde o início da guerra em grande escala em que drones atacaram alvos na Sibéria. Agora vamos para o aeródromo Olenia, na região de Murmansk. Ele fica a quase 2.000 km da Ucrânia e, aliás, já não foi atacado pela primeira vez. Lá estão baseados os bombardeiros estratégicos Tu-20 e 2M3 e Tu-90 e 5 mísseis. De acordo com as informações oficiais que já apareceram, cerca de 100 de unidades de aviação estavam sob ataque e todos os 4 aviões Tu-90 e 5 mísseis neste aeródromo foram destruídos. De acordo com fontes, alguns desses aviões já estavam armados com mísseis KH-101 para futuros ataques contra a Ucrânia. A mídia russa escreve que já foi até proibido aos civis deixar Olenegorsk. Provavelmente estão revistando todos os caminhões, carretas e ônibus. Lá já começou uma verdadeira operação de busca. Além disso, falaremos mais tarde sobre o motorista do caminhão de onde esses drones foram lançados. Ele foi preso e já apareceram todas essas imagens mostrando que ele simplesmente foi sufocado. É assim que funciona o sistema de segurança na Rússia. Quanto aos aeródromos Diaghilevo e Ivanovo, o aeródromo Diaghilevo em Ryazan fica a 500 km da fronteira com a Ucrânia. Nele também estão baseados aviões da aviação estratégica, Tu-22, M3 e Tu-90 e 5. O aeródromo Diaghilevo é um dos principais pontos da aviação estratégica russa. E o governador da região de Ryazan, Pavel Malkov, confirmou apenas um suposto ataque terrorista à região e declarou que houve danos ao telhado de um prédio residencial. Segundo ele, não houve vítimas. Apesar das declarações do funcionário russo, fotos e vídeos nos canais do Telegram já mostram o local das explosões na região do aeroporto. E dá para ver que lá, como dizem os russos, há fumaça. O aeródromo Ivanovo-Severny está localizado a cerca de 700 km da fronteira com a Ucrânia. Nele está baseado o Centro de Emprego em Combate e Requalificação da Tripulação de Voo da Aviação Militar de Transporte, além do Regimento Il-76. Sabe-se que esse aeródromo já foi alvo de um ataque em maio, ano com a ajuda de drones carregados com explosivos. E os alvos do ataque deveriam ser aviões de alerta e controle aéreo de longo alcance A-50. Assim, hoje ainda poderiam estar lá aeronaves desse mesmo sistema de radar de detecção. Assim, só podemos supor por enquanto que as aeronaves A-50 também possam ter sido atingidas. Bem, pelo menos até agora eu não tenho nenhuma informação confirmada sobre isso. E até o momento não há comentários do lado russo sobre o ataque a esse aeródromo. E nos relatórios russos, esse local também ainda não foi mencionado. Sabe, aqui antes de passar para a questão de como a Ucrânia conseguiu realizar uma operação histórica como a Pautina, quero destacar que os correspondentes militares russos Z e T já chamaram esse dia de Pearl Harbor russo. Bem, isso faz referência à época da Segunda Guerra Mundial e isso é realmente verdade. E, sabe, até agora eu ainda não acredito totalmente que realmente fosse possível realizar uma operação especial de tamanha escala tão profundamente na retaguarda da Federação Russa. E muitos observadores agora dizem que, olha, isso parece ficção científica, porque a forma como isso aconteceu é simplesmente o mais alto nível de execução de operações especiais. A questão é que a marca registrada única da Operação Especial de Pautin foi que os aeródromos estratégicos da Federação Russa foram atacados por drones, não a partir do território ucraniano, mas a partir do território russo. Desde o início, os canais russos começaram a postar vídeos mostrando que os drones eram lançados de caminhões estacionados perto dos alvos. Nossa, a tecnologia evoluiu demais. E por que diabos a gente trabalha dirigindo, pô? Era melhor controlar caminhões por drone. E tudo por causa de dois. Ou a polícia derruba ele, imagina só, ou é o código do automático. A fila por eles, ao que parece, é feita pelo aplicativo. Os policiais, eles erraram, mas de novo alguém foi parar lá nessa confusão, mais um.
E no geral agora já tem muitos vídeos na internet sobre como caminhões e carretas ficam estacionados e de dentro deles simplesmente decolam drones. As pessoas ao redor não entendem o que está acontecendo, esses drones simplesmente decolam dessas carretas e vão atacar aeródromos. Isso é confirmado pela rapidez dos ataques na região desses aeródromos. Eles nem tinham tempo de anunciar o alerta. Assim, o drone decolou praticamente ali do lado, voou um pouco, essa distância leva literalmente alguns minutos, atacou o avião, depois o próximo. E vemos o que acabou acontecendo. Na prática, o inimigo não teve nem chance de se preparar para os ataques e salvar esses aviões valiosos. Mas, novamente, esse é um erro enorme dos serviços especiais russos, da inteligência russa. Isso mostra o quão frágeis são, na verdade, as tropas russas. Como ficou conhecido mais tarde, a Operação Pautina foi preparada por mais de 1 ano e meio. O andamento dela foi controlado pessoalmente pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o plano foi realizado pelo chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vassily Maliuk, junto com a equipe do Serviço de Segurança. Bem, e como vocês sabem, depois apareceu uma foto interessante onde Vassily Maliuk está inclinado sobre o mapa desses mesmos aeródromos que foram atacados hoje. A operação foi extremamente complexa do ponto de vista logístico. Primeiro, o Serviço de Segurança da Ucrânia enviou drones First Person View para a Rússia. Depois enviou também para lá aquelas casas móveis de madeira. Creio que todos vocês já as viram. Essa é uma história típica de moradia provisória. Mais tarde, já em território inimigo russo, esses drones foram escondidos sob o telhado dessas casinhas, que já estavam colocadas em caminhões para serem transportadas até um ponto específico. No momento certo, essas casinhas foram abertas remotamente e os drones voaram para destruir a aviação estratégica. Ressalta-se separadamente que as pessoas que participaram da Operação Especial Histórica já estão há muito tempo na Ucrânia. Portanto, os que estão lá agora não serão perseguidos pela Rússia. E diz, nós pegamos esses sabotadores, mas tudo isso será apenas bodes expiatórios. Bem, e aqui quero citar uma testemunha ocular de como esses drones decolaram diretamente de um caminhão. E no vídeo ele grita, o caminhão está parado em Olenegorsk. No posto chegou um motorista agitado e apressado que também tem uma parede. Do caminhão, drones decolam e voam em direção a Visokoi. Lá os policiais de trânsito o detiveram agora. Ele diz, me disseram o ponto para vir aqui que iam me encontrar. Então ele chegou, e os drones estão decolando um após o outro. Agora está assim. Teve tiroteio? Isso também é confirmado por outras testemunhas em seus vídeos. A mídia russa confirma a prisão do motorista do caminhão, que aparentemente desconhecia o conteúdo transportado. Ele acreditava estar apenas transportando casas móveis. Ele nem poderia imaginar que, na verdade, estavam escondidos ali aqueles mesmos drones. Bem, eu não vou mostrar isso neste episódio, mas já apareceu na internet uma foto em que as autoridades russas simplesmente detiveram esse motorista e o sufocaram. Não se sabe ao certo se ele sabia ou não do que realmente estava acontecendo, a questão ainda está em aberto, mas é muito provável que ele não soubesse. E realmente foi como aconteceu com o caminhão que explodiu na ponte da Crimeia. É isso. É a mesma história, muito parecido. Enquanto isso, nas redes já estão relatando um ataque ao 5º aeroporto em Voskresensk, região de Moscou. Por isso, é difícil tirar conclusões sobre o número de alvos atingidos, pois parece que essa operação especial ainda vai continuar. Ainda não se sabe se esse ataque em Voskresensk tem relação com a operação especial ucraniana Pautina, mas de qualquer forma é mais um ataque. No mesmo dia, em meio ao ataque ucraniano, surgiu a informação de que estava acontecendo uma reunião de emergência no Kremlin. E a mídia propagandista já está assustando, dizendo que supostamente pode ser tomada uma decisão sobre o uso de um míssil balístico de médio alcance. Oreshnik. Obviamente, agora os russos nos comentários deste episódio vão, eu prevejo, começar a gritar agora vai ter resposta, Oreshnik vai para Kiev. E assim por diante. Mas oficialmente, até agora, só foi anunciado que o ditador russo Vladimir Putin vai reunir seu Conselho de Segurança na próxima semana. Quanto às possíveis consequências políticas, é difícil prever uma resposta dos russos, porque, até o momento, está claro que pelo menos não foi frustrada. Encontro da delegação ucraniana e russa em 2 de junho em Istambul, na Turquia. Informa-se que o lado russo já partiu para as negociações de amanhã. O presidente Zelensky informou que o ministro da Defesa, Rostem Umerov, liderará novamente a delegação ucraniana. Já surgiram piadas dizendo que a delegação ucraniana pode dizer à russa ou vocês aceitam o cessar-fogo agora ou só na próxima vez. Não serão 4 aeroportos, mas 6. E isso faz referência à ameaça de Medinsky nas negociações anteriores, alegando que ocupariam não 4, mas 6 regiões
se vocês não aceitarem a rendição agora. Mas isso ainda não é tudo. Do ponto de vista político, nós ainda vamos voltar a esse assunto. Eu só quero acrescentar uma coisa. Hoje, os ataques contra a Rússia ainda não terminaram. A questão é que em Severomorsk, na região de Murmansk, na Rússia, houve mais uma forte explosão em uma instalação onde estão localizados submarinos nucleares da Federação Russa. Como escreve o canal Astra sobre a forte explosão em Severomorsk, na região de Murmansk, relatam canais do Telegram. Nesta cidade está localizada a maior base de submarinos nucleares russos. Os detalhes estão sendo apurados. Aqui vale ressaltar que esta é a principal base naval da frota do norte da Rússia. E um pouco mais tarde, o chefe de Severomorsk, Vladimir Evmenkov, começou a negar que houve quaisquer explosões na cidade. De acordo com ele, essa informação não é verdadeira. Segundo ele, no momento a situação está estável, nenhuma ameaça foi registrada. Não entre em pânico e confie apenas em fontes de informação confiáveis. Bem, lembro que os governadores de outras regiões onde hoje houve ataques a aeródromos também dizem que nada aconteceu. Por que vocês estão em pânico? Está tudo bem, não houve explosões, nada pegou fogo, todos os ataques inimigos foram repelidos. E no geral, vocês não têm com o que se preocupar aqui. Agora vamos passar para o aspecto político deste ataque. A questão é que, como ficou sabido hoje, a Casa Branca não foi informada sobre os planos da Ucrânia de lançar um ataque em grande escala contra a aviação estratégica russa. Informam que Donald Trump não foi avisado sobre isso por ninguém. Como é declarado na publicação, fontes na administração informaram no domingo que a Casa Branca não sabia que isso deveria acontecer. A mesma informação, citando um funcionário ucraniano não identificado, também é confirmada pela agência, que escreve que a Ucrânia não notificou a administração de Trump sobre o ataque com antecedência. Aqui lembro que tivemos um episódio semelhante em 2024, quando a Ucrânia iniciou uma invasão na região de Kursk. E mais tarde ficou conhecido que a administração de Biden, na época, também não foi avisada sobre isso. E é compreensível o motivo, especialmente agora, quando Donald Trump gosta tanto do ditador Putin. Também temos o Steve Witkoff, pronto para repassar todas as informações, por isso é melhor conduzir tais operações. E aliás, nessa operação não foi usada absolutamente nenhuma arma ocidental. Portanto, aqui não precisamos falar nada com nossos parceiros. Embora eu admita que os europeus poderiam saber sobre a preparação dessa operação especial. Porque lembro, há alguns dias, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou claramente que haveria retaliação. Em breve haverá retaliação pelos ataques russos contra alvos civis na Ucrânia, contra cidades pacíficas. Bem, e aqui também destaco que esse ataque tem consequências económicas para a Rússia. Em particular, as ações das empresas russas caíram drasticamente nas negociações de domingo na Bolsa de Moscou, em meio às notícias sobre ataques massivos da Ucrânia contra bases de aviação estratégica da Federação Russa. De acordo com informações recentes, centenas de drones não tripulados foram lançados diretamente, uma quantidade realmente enorme. Bom, e aqui estamos hoje. As ações do Sberbank caíram 2,5%, as da Gazprom 3,1%, as do VTB 2,3% e as da Rosneft 2%. As cotações da Novatek caíram mais de 3%, a Severstal desvalorizou quase 3% e a Norilsk Nickel também caiu quase 3%. De acordo com relatos, os ataques das Forças Armadas da Ucrânia atingiram 4 bases aéreas nas regiões de Murmansk, Ryazan, Irkutsk e Ivanovo e também na região de Moscou. A quinta ocorreu na véspera das negociações russo-ucranianas marcadas para segunda-feira em Istambul. Os investidores estão nervosos, temendo que o próximo encontro seja cancelado ou termine sem resultados após um ataque desses. Os ataques ucranianos também aumentaram a incerteza em relação à próxima reunião do Banco Central da Rússia sobre a taxa de juros, marcada para 6 de junho. A probabilidade de um afrouxamento da política monetária que o mercado espera está diminuindo consideravelmente. E, consequentemente, agora a economia russa começará a tremer. Isso é um golpe poderosíssimo, pois se trata da aviação estratégica capaz de transportar armas nucleares. E a maioria desses aviões da aviação estratégica que agora foram atacados são aviões que, infelizmente, a Ucrânia entregou à Rússia em 1996 no âmbito do Memorando de Budapeste. E, para a nossa sorte, os russos não produzem esses aviões. Consequentemente, mesmo a longo prazo, será muito difícil restaurar a frota aérea.
Por isso, não excluo que o Serviço de Segurança da Ucrânia possa preparar ataques semelhantes no futuro, justamente para acabar de vez com essa aviação estratégica. Eu acho que algumas cabeças vão rolar no Kremlin agora. Isso é um enorme erro da inteligência, dos serviços especiais e de toda a máquina militar que se mostrou apenas uma casinha de papelão. Porque, mais uma vez, repito, imagine só conseguir trazer para o território da Rússia, por 4.000 km, drones First Person View, organizar toda essa operação, carregar tudo isso, toda a logística, montar tudo remotamente, lançar esses drones. Isso é realmente, sem exagero, uma operação especial em escala gigantesca. Foi muito difícil de realizar, mas, como você pode ver, tudo nesta vida é possível. Por isso deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like, amigos!